A gente vai começar falando um pouco sobre o livro, né? Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Inclusive lendo algumas passagens desse livro, né? Principalmente o começo, o primeiro capítulo dele é muito bonito, né? Depois nós vamos passar para um segundo momento, onde a gente vai ver um pouco dos conceitos do que é o espiritismo, o que é ser espírita, né? Para que, então, adiante, a gente possa entender um pouco também o ambiente em que estamos, né? O ambiente onde estamos aqui inseridos nos Estados Unidos. Quando eu digo ambiente, principalmente, quem são os espíritos? Quem foram as pessoas tão importantes para esse país que aqui fundaram conceitos que nós partilhamos e que nós, como espíritas, abraçamos, né? Conceitos de igualdade, conceitos de justiça e de liberdade, né? Essas pessoas, elas estiveram aqui na Terra já há bastante tempo, né? Talvez hoje isto esteja muito escrito e não esteja sendo praticado como eles desejavam. Mas, enfim, são conceitos que formaram a origem desse país. E eu gostaria que a gente entendesse um pouco isso e se inserisse nesse contexto para que a gente possa, então, depois entender como que a gente pode colaborar, né? Como é que a gente pode ajudar a espalhar a nossa mensagem, espalhar a nossa doutrina. Então, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. A gente vai começar no capítulo 1, Coração do Mundo. A história começa de maneira que Humberto narra para a gente que em uma das visitas periódicas que Jesus Cristo fez à Terra, né, é narrado que isso aconteceu por volta do século XIV, né? Ele estava um pouco desolado e triste com a situação que via, né? E chegou inclusive a comentar com o mensageiro que o acompanhava, que era Hélio. Não sei se eu estou pronunciando da maneira correta. Então o Cristo naquela época dizia que se sentia com o coração apertado de ver como os homens na Terra não tinham ainda compreendido a verdadeira missão do Evangelho que ele veio aqui nos trazer, né? E que ele, então, estava estava triste, né, com essa situação. E, então, o mensageiro que acompanhava, Hélio, sugeriu: mestre, por que nós não vamos às terras distantes, além do mar, né, conhecer um pouco dessas terras virgens, onde os espíritos inocentes ainda aguardam pela semente da vida? Então eles partiram além dos oceanos e chegaram num continente repleto de matas virgens e misteriosas. E foram nessas terras, então, onde foi descrito por Humberto, que a gente dali enxerga o símbolo da redenção humana, que é o Cruzeiro do Sul. E ele começou a narrar dessa maneira. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção do seu pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hossanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Hélio, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirá um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários.
que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas. E mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá, no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho, nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Elio, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. É importante, né? E como dá orgulho a gente ouvir essas palavras, né? No prefácio do livro, Emmanuel nos traz a seguinte explicação. O Brasil está destinado a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Então, realmente, nós temos essa raiz brasileira e viemos desse mundo, dessa terra, onde comumente a gente exclama e diz, né, nossa, o Brasil é abençoado, né? Abençoado por Deus. Nós não temos terremotos, né? Não temos erupções vulcânicas. A gente, em toda a história, parece que assim foi um pouco preservado, né? Foi um povo assim que a fraternidade realmente pôde florescer entre nós, inclusive com as guerras. A gente só teve a Guerra do Paraguai, né? Que após a nossa independência, que é uma das poucas no mundo que foi pacífica, né? A gente não se colocou em grandes conflitos. Né? E talvez seja por isso, e porque foi programado dessa maneira, é que a gente traz conosco esse sentimento de fraternidade, né? De carinho, de estar aberto com todos os povos, receber as pessoas também, né? E eu acho que é através desse exemplo que a gente pode, cada um, cumprir a sua missão aqui, nesse país. Vamos entender aqui, o que o Espiritismo nos traz, né? O Espiritismo, é óbvio, ele nos traz o Consolador, né? Ele esclareceu coisas antes que nós não tínhamos ainda a capacidade de entender. Então, Allan Kardec, no capítulo 6, item 4, diz assim: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Que a gente possa ser, então, o exemplo e a voz dessas palavras, né? Que a gente possa, dando exemplo para o mundo, da maneira como agimos, como somos, possamos, então, transmitir essa doutrina que tanto estudamos e aprendemos. O que é ser espírita? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial.
Então, essas são características que Kardec colocou do bom espírita, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ou seja, na sua maior pureza, quando você estiver em dúvida, você interroga a sua consciência, que lá vai estar a resposta, se você está no caminho certo ou não. Deposita fé em Deus na sua bondade, justiça e sabedoria. É claro, a gente deposita fé em Deus se tivermos um entendimento da harmonia do universo, né? Em diversas passagens a gente sabe que o universo está na sua perfeita harmonia, né? E então a gente, tudo isso que está dito aqui, deposita fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria. A gente não deveria se preocupar tanto assim com as coisas como nos preocupamos, né? Tem fé no futuro. Quer dizer, a gente tem fé no futuro é porque a gente coloca os bens espirituais acima daqueles temporais, né? Então nós só estamos aqui de passagem. O que interessa é a gente conseguir se enxergar como um todo, como espírito imortal. E não só nessa vida, e então a gente ficar dando valores para tantas coisas materiais. Vicissitudes da vida, as aceita sem murmurar. Por quê? Por que a gente aceita? Porque a gente sabe que se a gente passa por isso é para a nossa evolução, é para o nosso bem. Essas são as provas que Deus nos coloca para que a gente possa evoluir. Provas ou, em alguns casos, expiações. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Quer dizer, o bom espírita, ele retribui o mal com o bem. Ele toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Nós não estamos lá ainda, mas vamos chegar um dia. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta. Bom espírita, ele tem primeiro o impulso de pensar nos outros antes de pensar em si. É bom, humano e benevolente para com todos. O que é isso? Isso é saber perdoar, né? Então, o bom espírita também, eu acho que nós não estamos lá ainda, mas a gente, de maneira ou de outra, a gente vai ter que saber perdoar, né? É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Ou seja, não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Faz ressaltar o que seja proveitoso aos outros. É bastante, né? Não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais. Porque o bom espírita, ele sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Porque a gente sabe que isso é um depósito, né? E que a gente vai ter que prestar contas disso para o nosso Pai, né? Eu, quando me tornei espírita, essas duas passagens aqui, né, quando eu li isso daqui da primeira vez, eu tinha o costume de jogar no Powerball, eu parei, né? Porque só vai complicar a minha vida, né, se ganhar. Porque o que eu vou ter que prestar depois de conta com o que eu fiz com aquilo é muito grande, né? Então, realmente, a gente, quando se torna espírita, muda um pouco algumas visões no mundo. Usa a ordem social. Perdão. Se a ordem social colocou sobre o seu manto outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa da sua autoridade para levantar a moral e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que possa para tornar mais penosa a posição subalterna daqueles que se encontram.
O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E Kardec termina dizendo que não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, eu acho que o que a gente tem que gravar aqui, porque a lista é um pouco extensa e a gente talvez esteja nem na metade do caminho ainda, né? Mas o que é importante é a gente lembrar sempre que o que vale é o nosso esforço, é o quanto a gente se empenha, né, para conseguir traduzir na nossa vida o que está escrito aqui. E é através... Por que eu trouxe esses itens, né? Porque se a gente quer passar alguma coisa de bom, né, nesse país, e eu acho que todo mundo aqui tem um pouco, né, dessa missão, só vai ser através do exemplo, né? Então, é através do exemplo que a gente pode conseguir transmitir algo, né? Então, a gente precisa saber qual o tipo de exemplo que nós queremos dar e que nós vamos dar. Aqui a gente vai entrar, então, um pouco nessa parte onde eu queria que a gente entendesse um pouco que ambiente espiritual é esse que nós nos encontramos, né? Para a gente poder entender como que a gente pode contribuir. Nós vamos notar, através dos próximos slides, assim, eu trouxe diversas frases de americanos famosos, né? E o quanto semelhante algumas dessas frases são com a nossa doutrina, né? Muitas vezes a gente mesmo dá esses exemplos, né? Nos encontramos em terras onde grandes espíritos forjaram as bases de igualdade, liberdade e justiça, que formam a Constituição americana, e a defenderam nos anos a porvir. Trouxe uma cópia aqui só para todo mundo ver, né, da Constituição americana. Ela, inclusive, esse original está na Pensilvânia, né? Se alguém um dia tiver a oportunidade de visitar, dá para ver lá. É bem interessante. E a Constituição americana, nas suas primeiras 3 linhas, começa assim: nós, e eu queria ressaltar o nós, né? O povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, garantir a tranquilidade interna, promover a defesa comum, o bem-estar geral e assegurar os benefícios da liberdade para nós e para os nossos descendentes, promulgamos e estabelecemos a Constituição para os Estados Unidos da América. Várias pessoas foram responsáveis, não só pela independência desse país, mas principalmente, né, ao meu ver, o mais importante, pela redação dessa Constituição, né? Eles são chamados de Founding Fathers, né? E dentre eles tem diversas pessoas. É interessante a gente saber como esse grupo ele era composto de empresários, filósofos, políticos e até agricultores. Então era um grupo bastante diverso, né? Dentre eles a gente tem esse aqui, Benjamin Franklin, né? Mas temos outros também. Benjamin Franklin, ele era uma pessoa excepcional, né? Ele não só era empresário, né, como ele era humorista, como ele foi inventor. Todo mundo sabe que ele que levantou aquela pipa e tomou um choque elétrico, né? Ele inventou um forno, né, na época, não um forno de cozinha, né, mas ele inventou um forno onde, pelo sistema dele, não voltava fumaça dentro da casa. Na verdade, era um forno mais com o conceito de você esquentar, né, um ambiente, né. Ele inventou também os óculos bifocais, eu não sabia disso, né. John Adams também é um dos Founding Fathers, que escreveu a Constituição americana. Ele era advogado e foi o 2º presidente americano, né.
Depois nós temos Alexander Hamilton, que hoje até tem uma peça, né, muito interessante. Essa peça já teve aqui em Fort Lauderdale no ano passado, né? Hamilton, ele foi a pessoa responsável pela parte de economia, né, onde a primeira versão da Constituição americana não tratava desses assuntos, mas teve 27 emendas, né, e nas emendas seguintes, então, teve uma participação forte do Hamilton na parte de economia, porque ele era um bancário. Tivemos também John Jay, que foi muito importante, porque foi ele que negociou o Tratado de Paris, né? Então, na época da independência, a Inglaterra estava em guerra com a França e eles disputavam o território americano, né? Não sei se vocês sabem, mas grande parte do território americano, do Missouri até o Texas, foi comprado posteriormente dos franceses. E nessa época da independência, então, tinha muito conflito. E John Jay foi uma das pessoas que conseguiu assinar um tratado e acabar um pouco com esses conflitos. Não, os americanos não estavam diretamente envolvidos, mas sofriam com isso, né? Thomas Jefferson, que era diplomata, advogado e arquiteto, foi o terceiro presidente americano. James Madison, George Washington, que é chamado o pai da nação, né? Que foi o primeiro presidente americano, né? E foi um dos que estiveram frente à independência dos Estados Unidos. Tudo isso aconteceu em 4 de julho de 1776. Benjamin Franklin, ele deixou muitos exemplos para a gente, né? E eu trouxe aqui algumas frases dele. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo que você o encara é que faz a diferença. A gente, como espíritas, a gente sabe disso, né? Que a vida não é fácil, a gente não está aqui a passeio. Essa é interessante. Achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Se um homem pudesse ter metade de seus desejos realizados, teria mais aflições do que prazeres, né? Isso, nós espíritas, a gente sempre está falando sobre isso, né? Não adianta se a gente pedisse tudo, se Deus atendesse todos os nossos pedidos, a gente estaria em maus lençóis. Estaríamos, né? Esse aqui, vocês sabem quem é? Abraham Lincoln. Isso. Ele foi o 16º presidente americano, né? E ele é muito importante porque ele governou o país durante a Guerra Civil, que aconteceu de 1861 a 1865. Né? Eu não queria estar na posição dele, porque nessa época o país estava dividido, né, entre o norte e o sul. Então, os estados do norte, eles queriam o fim da escravidão, e os do sul, que tinham muito ainda agricultura e eram muito dependentes, né, da escravatura, não queriam. E o país entrou em guerra, e ficou em guerra durante todo esse tempo. É interessante, ao ler a história do Lincoln, eu não sabia disso, né? Mas existem alguns relatos, se a gente se ater, o Lincoln, então ele estava lidando com a situação da Guerra Civil Americana de 61 a 65, né? E o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Né? Em 61 a 65 existem relatos que o Lincoln ele consultava uma médium, né? E que foi através de uma dessas consultas que um espírito disse para ele, olha, para você começar a entender como é que você vai lidar com essa situação, vá ao fronte de guerra. Né? E ele assim o fez. E foi com o que foi descrito para ele, pelos soldados que estavam ali à frente, então, que ele encaminhou as coisas da maneira como encaminhou. E a guerra, então, acabou, não exatamente naquele momento, mas foi a partir daí, então, que chegaram a um acordo e a guerra acabou terminando. Né? Ele disse, o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. É bonito isso, né? Quer dizer, não adianta só o caminho que você está andando, ninguém vai andar por um caminho fácil, né, na vida, né? O caminho nosso é cheio de pedras, né? E a nossa obrigação para poder evoluir é superá-las. Minha preocupação não é se Deus está ao nosso lado, né? Porque isso é um dito bem comum aqui nos Estados Unidos, né? Minha maior preocupação é estar ao lado de Deus, porque Deus é sempre certo.
Abraham Lincoln. E esse aqui, vocês conhecem? Foi mais ou menos próximo ao Martin Luther King, tem diversas passagens dele, mas as mais importantes começaram a partir de 1960, mais ou menos. Então, só a gente colocando um tempo, né, no espaço, os Estados Unidos conseguiu a sua independência em 1776, né? O Abraham Lincoln enfrentou todos esses problemas mais ou menos 100 anos depois, e depois de 100 anos ainda, né, após o fim da escravidão, a gente ainda tinha um país que não conseguia se acertar. E aí veio Martin Luther King Jr., né, e o seu a primeira frase aqui é de um discurso muito importante. Esse discurso ele foi feito em Washington, no Lincoln Memorial, né, numa marcha por emprego e liberdade. E ele disse: eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Somos fortes o suficiente para aprendermos a voar como os pássaros e para nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Pura verdade. Isso faz parte do discurso de Martin Luther King quando ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, no ano de 1964, em Oslo, na Dinamarca. Onde quer que exista injustiça, será sempre uma ameaça à justiça em todos os lugares. Nós estamos presos a uma rede de mutualidade entrelaçados numa única trama do destino. O que quer que afete uma pessoa diretamente, afeta a todos indiretamente. Até parece que acho que ele era espírita, hein? Essa última frase, na verdade, ela foi escrita enquanto ele estava preso, né, na prisão de Birmingham, na Páscoa de 1963, porque ele participou de um protesto não violento. E apesar de estar na Constituição americana o direito de você se pronunciar, né, de você defender as suas ideias, o governo local não tinha permitido essa passeata dele, né? E por esse motivo ele foi preso. E ele escreveu uma carta. Eu só estou citando a carta porque a carta é tão bonita, então se alguém tiver a oportunidade de ler, porque tem tantos valores dentro dela, ela é de uma riqueza que me chamou muito a atenção. Então, se vocês procurarem na internet, carta de Birmingham, né? E ele escreveu essa carta em resposta a um artigo de jornal, onde três padres, na época, faziam uma crítica pesada à maneira dele se comportar, né, e às ideias que ele defendia. Muito bem. Essa parte aqui, então, que a gente vai discutir, eu queria só dizer de onde que veio a inspiração para escrever isso, né? Eu tive com algumas pessoas aqui do centro, em Fort Myers, onde o professor Sérgio Reis, né, ele fez uma palestra onde nós assistimos e me marcou muito, né? Essa palestra que serviu de motivação para eu escolher esse tema aqui, né? A palestra era A Arte de Viver é Ousar com Cristo. Tá na internet, né? Se você colocar esse tema, A Arte de Viver é Ousar com Cristo, vocês vão achar. E na parte de perguntas e respostas, né, houve uma pergunta onde a respeito da missão de nós brasileiros aqui nos Estados Unidos. E foi respondido mais ou menos da seguinte forma. Na verdade, a primeira coisa que ele colocou, ele devolveu a pergunta, falando assim: vocês acham que viemos parar aqui nos Estados Unidos, por acaso, só para ganhar dinheiro e procurar emprego? Não é isso, né? Nós viemos, como a gente citou no começo, do coração do mundo, da pátria do Evangelho. Viemos para ajudar nessa sociedade profundamente capitalista, trazendo fraternidade, respeito, companheirismo e solidariedade.
tudo aquilo que a gente tem de mais profundo no nosso país. Não tem pessoa que visite o Brasil que não faça esse elogio, né? É isso que a gente tem que ter. É através desse exemplo que a gente pode contribuir aqui nessa sociedade que estamos temporariamente ou até o fim dessa encarnação vivendo. Nós estamos impregnados pelo banho de amor que recebemos no Brasil, ou nas nossas casas espíritas aqui na América. E é pelo exemplo, eu repito, exemplo, oferecendo o nosso melhor, sendo confiáveis e educados, que daremos os melhores passos, dando sentido e direção à nossa missão. Mostrar aos que aqui nasceram que existe uma melhor maneira de ser, nas nossas atitudes diárias, tendo fé em Deus e no futuro, sabendo perdoar aqueles que ainda não têm o correto entendimento das leis de justiça, amor e caridade, sendo justos e amorosos uns com os outros, respeitando a liberdade e a igualdade de todos nossos irmãos, mostrando que é possível integrar ciência, filosofia e religião. Afinal, a gente está aqui no país da tecnologia. É que podemos existir, e que podemos existir com diferentes religiões e ideias. Nós espíritas, a gente aceita muito bem, mas a gente tem que passar isso, né, adiante. Afinal, se tirarmos a parte que nós humanos inserimos, os dogmas e as regras, não haverão diferenças. Todos somos irmãos e filhos de um só Deus. Tem mais uma parte que o professor César trouxe que eu achei muito interessante, né? Isso é um estudo que ele citou e eu fui atrás de entender um pouco esse estudo, né? É o efeito do 100º macaco. É um estudo bem antigo, se você for pesquisar ele, você vai ver que ele sofreu muita crítica, mas eu acredito profundamente nisso, né? Então, em 1952, na ilha de Koshima, no Japão, um grupo de cientistas começou um estudo a respeito do comportamento de primatas, né, de macacos, né? E eles começaram a alimentar esses macacos com batata doce, né? E perceberam que, em um certo momento, teve uma macaquinha chamada Imo, que era uma macaquinha de 18 meses. Essa macaquinha, de repente, começou a lavar as batatas no mar, né? Porque antes eles assim, jogavam a batata na areia e os macacos comiam aquela batata com areia, com tudo, machucava a gengiva, estragava o dente, devia comer metade areia, metade batata, né? Então, essa macaquinha Imo, depois que ela passou a lavar suas batatas, logo em seguida a mãe dela começou a imitá-la. E todo o grupo da Imo também passou a ter o mesmo hábito, né? A lavar as batatas. Então os macacos iam lavar uma batata ou no mar ou lavavam uma batata num riacho e comiam elas limpinhas. O que chocou o estudo é que, inesperadamente, né, de repente, todos os macacos começaram a lavar batata, a partir do que eles chamam do 100º macaco. Por isso que o estudo é chamado o efeito do 100º macaco, né? Mais surpreendentemente ainda, sem ninguém saber dar explicação, e acho que é por isso que foi tão criticado o estudo, macacos de outras ilhas, após o 100º macaco, começaram a lavar as batatas também e comer as batatas lavadas. O que é importante a gente entender com esse estudo, né, é a parte do comportamento, né? Porque esse é o comportamento humano. Se a gente quer deixar o exemplo correto, se a gente quer deixar um mundo melhor no fim dessa nossa encarnação, a gente pode, de repente, ter em mente que não é necessário, que a gente não vai ter que mudar todo mundo, né? Nós somos 7, 14, 21 bilhões de espíritos, né? Para a gente mudar, acho que é muita gente. Mas se a gente puxar só 10%, que seria o 100º macaco, já não é tanta gente, né? Já dá até vontade, de repente, de começar a trabalhar agora. Então, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, né?
e que a gente tenha em mente, então, que sim, que eu acho que todos que estão aqui, nós temos uma missão diferente. Não é à toa que a gente está nesse país, né? Para mim, me chama muito a atenção quando a gente se atém um pouco às histórias da parte de migração de cada um. Cada um tem uma história tão diferente, diferente no sentido que eu digo assim, parece que não foi natural, tinha gente ajudando, né? A minha, com certeza, eu tenho certeza absoluta disso. Então isso só reforça a ideia que, de repente, a gente tem, sim, uma missão, a gente tem uma mensagem para trazer. Mais importante de tudo que a gente guarde é que a gente tem um exemplo para dar, que a gente seja um bom exemplo, né? Um bom exemplo de civilidade, de educação, de consciência, né? Assim, com certeza, a gente tem muita coisa para aprender e ensinar onde hoje nós estamos aqui na América. Muito obrigado.